Boa noite, Guilherme. Boa noite. Queria que você falasse um pouco do jogo, da vitória que tira uma pressão, um peso a mais às costas, principalmente do elenco. E se você me permite, é óbvio que não é uma vitória para a gente falar só do individual, que me parece uma vitória muito coletiva. Mas eu senti o meio-campo do Náutico com muito mais combates ganhos, com a presença do Marco Antônio. Marco Antônio hoje com a partida que ele fez, inclusive fazendo um gol. Queria que você falasse um pouquinho do jogo em si e da presença do Marco Antônio novamente no time. Perfeito. Olha, realmente foi um jogo muito positivo em termos de resultado, porque o grupo estava precisando, existe uma questão psicológica, naturalmente, de você ficar 4, 5 jogos sem ganhar jogo. Existe uma questão psicológica que complica realmente, né, que traz um pouco de pressão, então a gente tentou trabalhar isso dentro da semana com eles. O que deixou a gente muito feliz, o fato da gente construir gols do trabalho. Alguns trabalhos, inclusive, vocês tiveram a oportunidade de filmar, estava liberado, que foram trabalhos de finalização tática, movimentações no último terço, atacar um pouco mais o espaço para esse adversário ser obrigado a baixar a linha, e a gente conseguiu, foi muito efetivo no primeiro tempo. Poderíamos ser muito melhores no segundo tempo, com 2, 3 roubadas ofensivas, fomos decisivos com uma delas, tendo a expulsão na bela entrada do Caion. O ganho na condição física trouxe isso que você mencionou dos embates, mas nós não estamos muito satisfeitos ainda não. Nós temos muito a melhorar, nós temos muito a crescer, né? Tivemos coisas extremamente positivas, como eu citei, porém nós tivemos algumas coisas que nós ainda precisamos melhorar, que é ter uma consistência maior de jogo, na característica que a gente gosta, que é encurralar esse adversário, que é pressionar constantemente. Primeiro tempo, depois dos 30 minutos, a gente parou de dar a blitz no quarto zagueiro deles, que é um canhoto, jogador que sai jogando bem. Então a gente não ficou nem entrando rapidamente nele e nem respirando dentro do volante. Então esses dois jogadores começaram a jogar muito a bola por dentro e eles foram efetivos em alguns momentos de entrar para dentro da nossa linha. Mas fomos muito felizes, mais uma vez, de não tomar gol, né? Se eu não me engano, são 8 jogos dentro de casa sem tomar gol, e isso foi algo que precisa ser celebrado, né? Independente de qualquer coisa, apesar das dificuldades, não tomar gol é algo muito positivo. Guilherme, você falou em não tomar gols, eu queria que você falasse um pouco mais do sistema defensivo. Uma coisa é a marcação lá na frente, né, marcar, impedir que o adversário saia, outra coisa é ali atrás, quando a bola vem para o jogador de defesa. Se você concorda que está faltando ainda muita coisa ali atrás. E eu queria que você aproveitasse e falasse sobre aquelas modificações. 3 de uma vez, correu um risco muito grande, não deveria ter terminado com um jogador a menos, se vocês já fizeram uma avaliação, uma autocrítica. Sim. Olha, com relação à saída de bola, que eu acho que é o que você está mencionando, né? A nossa saída de bola baixa é um processo didático, né? Você vai trabalhando as etapas para conseguir ter o padrão de movimentação que a gente quer. Mas um dos principais aspectos que nos incomodou, que trouxe um pouquinho de pressão do adversário, é a lentidão na troca do passe. Então, quando você é muito lento para trocar de corredor, o adversário começa a encaixotar com facilidade e dá início à pressão, tirando o passe de fora e obrigando o zagueiro a voltar para goleiro. Quando a gente roda um pouco mais rápido e principalmente progride, né, conduz a bola na hora que tem campo, depois pisa e roda de novo, a gente tem mais condições de sair jogando, como tivemos inúmeras vezes. Os riscos a gente vai correr, nós não gostamos de ficar fazendo 10, 15 ligações diretas para o atacante chegar, se matar para ganhar a primeira e segunda bola. Não, nós gostamos de chegar construindo, como foram os gols. E com relação à substituição, nós temos só 3 paradas. Infelizmente, na última tomada de decisão, o Arnaldo pediu substituição ele sentiu um pouco cãibra, foi um jogador que, independente de ter sentido, está trabalhando muito para poder terminar o jogo, fez números acima daquilo que a gente viu dele anteriormente, então está crescendo, está evoluindo, e nós tomamos aquela decisão tirando os jogadores que estavam sentindo mais fisicamente. Naturalmente, não esperava nunca uma fatalidade, que foi o caso da lesão do Luiz Paulo, que, ao que tudo indica, infelizmente, é uma lesão relativamente grave. Em relação à perspectiva futura, né? Obviamente que a vitória de hoje é uma vitória importante para a Série C, para o Náutico dar o primeiro passo naquilo que se concerne a melhorar na competição, então é muito importante. Hoje vocês têm uma semana de trabalho, normalmente, de um jogo para outro.
É possível chegar lá na frente, quando o Náutico vai ter Copa do Nordeste também, esse calendário vai se espremer dentro dessas melhores condições físicas, dentro de uma condição onde vai se poder terminar bastante o jogo, porque o calendário hoje está ajudando a trabalhar, mas daqui a pouco ele deve dar um pouco de apertada. Mas realmente aperta muito pouco, a realidade é essa. Diferente, inclusive, de alguns clubes que tem que jogar essa sequência de 72 horas ou um pouco mais de recuperação durante 7, 8 partidas, preocuparia um pouco mais. Nós temos sequências, vai existir esses momentos, igual Ipiranga para São Paulo, a gente vai ter uma viagem difícil, uma recuperação curta, mas são pontuais. Vai acontecer uma vez, depois espaça novamente. Então, quando você tem 3 jogos assim em sequência, nós não temos muita preocupação, não. O jogo do São Paulo passado, nós tivemos um melhor desempenho físico até agora, inclusive melhor do que esse jogo. Em termos de volume, alta intensidade, eu não posso confirmar porque ainda não saiu os números. Mas as pessoas têm que entender que tudo é um processo. Existe tempo para que as coisas aconteçam. Fisicamente, principalmente. Então, o lastro ele é ganho dentro da semana de trabalho, como você falou, mas ele é ganho também no jogo, porque o jogo é o principal momento do atleta e é só no jogo que a gente consegue repetir realmente aquilo que é a realidade, né? Não temos condições de fazer um treinamento que exemplifique o jogo como um todo, mas a gente tem condições de dar as valências para que eles consigam sustentar o jogo e dentro do processo a gente vai conseguindo evoluir. Mas volto a dizer, nós não estamos satisfeitos ainda dentro daquilo que a gente tem como ideal para a equipe. Ô Matheus, tá chegando muito agora, já no finalzinho da Acho que tá um pouquinho para mais. acho que tá bem sacado. Guilherme, tudo bem? Tudo bem, igualmente. Você falou durante várias respostas, né, que o time ainda tem muito a melhorar. Mas o que uma vitória como a de hoje, que apresentou também alguns erros individuais, pode potencializar da parte técnica dos atletas? Porque ela tira um peso, dá um alívio, e você acha que também o Náutico pode ter ganhos técnicos para o futuro com essa vitória? Sem dúvida alguma. O momento difícil ele traz essa insegurança muitas vezes para o atleta de tentar algo diferente e tirar o peso do que foi esses últimos tempos sem resultado vai ser fundamental para a gente trabalhar. Corrigir com vitória é 1000 vezes melhor do que corrigir com derrota. Isso aí sem dúvida alguma. Você tem confiança naquilo que está sendo feito, começa a enxergar os processos acontecendo e dando certo. Então, o preço altíssimo que a gente obriga o atleta, a gente convence em alguns casos, mas obriga em outros, porque é a vida, né? Nós somos comando e muitas vezes você tem que mostrar uma situação, por mais que o atleta não concorde, ele vai ter que realizar e depois, com o resultado, ele começa a enxergar que aquilo valeu a pena, pagar aquele preço absurdo para se conseguir evoluir em todos os aspectos do jogo. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Guilherme, a jogada do segundo gol foi construída por 2 jogadores que vocês, da comissão técnica, da bancada, né? Inclusive, estava acompanhando da bancada e alguns torcedores estavam entrando na fila de perdão pelo Arnaldo. Esse é o objetivo, de fato, da comissão técnica, achar dentro do grupo opções, enquanto não tem essa volta de janela para contratações, mas achar novas opções dentro do próprio grupo para justamente também dar confiança para esses caras que estão chegando. Sem dúvida, o professor trabalha de uma forma muito, muito reta com os atletas, nós trabalhamos de uma forma muito se nos entregar aquilo que a gente está pedindo, vai ter oportunidade, vai render, vai conseguir ter minutagem. Então, nós buscamos sempre evoluir aquilo que a gente encontra. Então, a primeira obrigação de um grupo de trabalho, quando chega, na nossa visão pelo menos, é a gente conseguir evoluir quem está ali. Não adianta a gente chegar aqui e falar, poxa, vai abrir a janela, nós precisamos de 10 contratações, aí fica muito, muito simples, né? Nós temos um tempo hábil aí e nós precisamos sim redescobrir algum jogador, descobrir outros, né? Revitalizar essa equipe de alguma forma e não tenho dúvida que o Arnaldo é um exemplo, né? Nós revitalizamos um jogador que tem um histórico de bons clubes, um histórico muito positivo de minutagem e não tem porquê ele não ser importante para nós.
assim como foram alguns jogadores que a gente está de novo descobrindo. Talicin foi um grande exemplo, um jogador decisivo hoje, Caion um jogador decisivo, né? Fomos nós que um dia lançamos o Caion aqui, também com a mesma idade do Dudu, só que o Dudu com alguns dias agora a menos, o professor realmente não sabia, eu sabia a idade do Dudu, o professor não sabia na época, e a gente colocou o Caion agora naquele momento para jogar e teve um crescimento muito grande. Esse jogador me impressionou hoje. Vinha fazendo belos treinos, mas é bom ver jogador de jogo também. É bom ver que o jogador faz um bom treino, mas ele te mostra algo ainda melhor no jogo. E o Caion hoje demonstrou isso pra gente.